Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você neste instante. Estamos iniciando o nosso devocional do Cada Dia com Deus. Hoje é dia 25 de abril de 2020, sábado, e tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração neste dia. Eu estava orando e estava pedindo a Deus para que ministrasse ao meu coração alguma palavra que pudesse estar compartilhando com vocês neste dia. E Deus trouxe uma palavra muito especial que está escrito em Atos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. O tema hoje do nosso devocional é: o impossível é uma das especialidades de Deus. Amém? Você crê nisso? Nosso Deus é especialista em fazer coisas impossíveis para nós, né? Na verdade, talvez hoje você está aí pensando em algo que muitas pessoas já disseram para você que não tem solução, não tem saída, não tem mais jeito, mas o Senhor está trazendo esta palavra para os nossos corações, que Ele é um Deus que faz o impossível, amém? Eu tenho muitas provas, mas muitas provas na minha vida de quanto Deus já realizou aquilo que aparentemente seria impossível, mas que se tornou possível, sabe por quê? Porque estava nas mãos do especialista certo, estava nas mãos do Pai, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que lhe apraz, amém? Vamos ler então a palavra? Atos 12, versículo 1 a 11, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele matou Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Havendo detido, lançou-o na prisão, confiando-o à guarda de 4 quaternos de soldados, pretendendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava encarcerado, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso por 2 correntes. Então, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Ele tocou Pedro no lado e despertou e disse-lhe: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. O anjo disse-lhe: Cinge-te e calça tuas alparcas. Ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: Lança às costas tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu sem saber que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Quando passaram pela primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Depois que saíram, caminharam por uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tomando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Glória a Deus por esta palavra, né? Eu quero compartilhar algo muito especial, assim, que nós podemos refletir aqui neste texto. Amém? Nós vemos aqui que Deus, ele faz aquilo que para o homem é impossível. Enquanto Pedro, ele estava preso porque Herodes havia mandado Pedro ir preso, na verdade, né? Mas enquanto ele estava lá, a igreja, sabe o que fazia? Orava. E quem é a igreja? Na verdade, a igreja somos nós. Havia pessoas que, enquanto Pedro estava lá na prisão, estavam intercedendo, estavam orando por ele. Existem algumas situações nas nossas vidas que só a oração
para abrir as grandes portas. Sabe por quê? Lá nessa passagem nós vemos que as portas foram abertas para que Pedro saísse daquela prisão. Não é verdade? E muitas vezes existem algumas coisas, algumas situações nas nossas vidas que estão fechadas, mas que Deus, ele acaba abrindo as portas. Ele abre para que nós venhamos ser libertos de muitas coisas. Porque o inimigo, ele não se cansa em tentar nos entristecer, colocar situações de tristeza, colocar em nossas vidas situações de prisões. Mas nós precisamos investir a nossa vida no Senhor. Porque quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele, não é verdade? Olha que nós vemos nessa passagem, né? Deus, ele fez a parte dele, ele fez com que Pedro saísse daquela prisão. E o que aconteceu? Removeu-se aquele impedimento dele ter a sua liberdade. Então, uma das coisas que nós vemos nessa passagem, até no versículo 5, é que Deus, ele espera que nós venhamos orar continuamente. A igreja orava, então Deus está falando para nós que nós devemos continuar orando intensivamente. Não devemos desligar a nossa vida de Deus. Nós precisamos orar. Deus deseja ter comunhão conosco. E Ele se comunica conosco diariamente. E você precisa também se comunicar com Deus. Deus deseja hoje renovar a nossa intimidade com Ele. Muitas vezes, Deus até quer falar conosco, mas nós não deixamos Ele falar. Então, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos ter uma vida de intimidade. Muitos querem mudanças, mas não oram. Satanás, ele vai nos tentar, ele vai tentar nos prejudicar, mas nós precisamos continuar orando. Assim como nós vimos aqui, a igreja ficou orando por Pedro, né? E nós precisamos orar, nós precisamos, assim como nós necessitamos de água, assim como nós necessitamos todo dia tomar um banho, né, colocar roupa, nos alimentar, nós também precisamos ter o hábito de orar, nós precisamos sentir essa necessidade. E nós precisamos fazer a nossa parte, sabe por quê? Deus quer realizar algo especial nas nossas vidas. Existem algumas coisas que Deus faz, mas outras é nós que temos que fazer. Então, aqui nós vemos que algumas coisas Deus fez para tirar Pedro daquela prisão, mas outras ele que teve que fazer, né? Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter, na verdade, uma vida de oração. E além de ter uma vida de oração, nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar com as mãos atadas. Então, se nós queremos que Deus faça algo nas nossas vidas, nós precisamos acreditar no agir de Deus, no sobrenatural do Senhor. Deus, ele enviou um anjo lá onde Pedro estava, dentro da prisão, e Deus o soltou. Nós precisamos acreditar no agir de Deus. Nós temos que tirar do nosso coração toda a incredulidade, todo aquilo que não vem de Deus mesmo, sabe? Porque se nós orarmos com fé, a solução virá. Nós devemos crer na provisão de Deus. Nós precisamos crer na libertação de Deus. Amém? Creia nisso. Os ouvidos de Deus estão abertos para nos ouvir. E se nós queremos mesmo agir de Deus em nossa vida, nós precisamos acreditar. E nós precisamos fazer o seguinte hoje. Assim como há uma prisão muito grande, nesse contexto bíblico, né? Pedro estava preso e ele foi liberto. Deus o tirou daquela prisão. Hoje o Senhor quer te libertar de toda a cadeia, de toda a prisão, de tudo aquilo que está amarrando você de ser um vencedor, de ser uma vencedora. Você crê nisso? Então hoje, ore ao Senhor, busque a presença dEle e coloca nas mãos do Senhor aquilo que para você é impossível. Porque o impossível é a especialidade de Deus. Assim como era impossível Pedro sair daquela prisão e Deus cumpriu, Deus tirou ele daquela prisão, hoje Deus quer quebrar todas as amarras, tudo aquilo que tem te prendido, te libertar. E Ele quer fazer de você uma nova pessoa para a glória dele. Porque o impossível realmente
é aquilo que Deus faz nas nossas vidas, amém?